Boa noite. Boa Estamos ao noite. vivo aqui com o podcast 8, podcast emocional número 8. Hoje o tema vai ser sobre controle ou como soltar o controle. E para compartilhar sobre essa experiência que para alguns pode ser, alguns podem fazer, delegar com facilidade, mas outros podem ter muita dificuldade em abrir mão do controle. Eu convidei professor doutor Marcos Gatti, que vai compartilhar a experiência e o conhecimento dele. O que eu achei muito interessante em relação ao Gatti é que não é só conhecimento teórico. A gente já vai começar, ele vai começar a falar, mas a vida dele é uma vivência de soltar o controle. Então, para vocês conhecerem, o Gatti foi. Nós nos conhecemos em 1984, quando nos encontramos na Escola Naval. Nós dois estávamos estudando para ser oficiais de Marinha. Mas essa história ele mesmo já vai poder começar a contar. Gatti, seja muito bem-vindo, obrigado por você estar aqui. Então, começando esse bate-papo, conta pra gente lá aquele período de 84, 86, a sincronicidade do 13 de dezembro. Fala um pouco de você. Excelente, Perlingeiro. Claro que o primeiro comentário é agradecer a você por esse convite, porque somente quem vivenciou uma experiência semelhante a ser da Escola Naval sabe o tipo de vínculo, de conexão que se estabelece, que nos conecta para a vida inteira. Nós convivemos lá 2, 3 anos e até hoje esse vínculo é forte, é vivo, é verdadeiro. E é interessante que você mencionou o 13 de dezembro. Eu entrei na Escola Naval extremamente vibrador, extremamente animado naquilo que eu estava a conquistar, a realizar. Lá cursava engenharia elétrica e eletrônica. Entretanto, a vida da gente, a gente vai se transformando e muitas vezes sem perceber que essa transformação está em andamento. Então, gradualmente, eu fui me tornando uma pessoa diferente daquela que entrou. E existe uma coisa interessante, que é o viés da retrospectiva. Quando a gente olha para trás, os pontos se conectam e tudo passa a fazer sentido. Mas quando a gente está lá na situação e olha para frente, não adianta querer espelhar o passado para ver o futuro. A gente aprende com o passado, sem dúvida, mas o futuro é disruptivo, é inovador. Então, eu talvez não tivesse a percepção que eu tenho hoje. Mas eu não posso usar a régua de hoje para mensurar o Gatti daquela época. Então, aos pouquinhos, coisas foram se somando. Por exemplo, ainda em 84, que foi o ano que a gente entrou, eu participei na época, era um encontro de jovens com Cristo, e aquilo ali despertou em mim um prazer enorme em trabalhar com pessoas. Já começou a acender uma luzinha ali. Depois eu fiz uma escolha, que até eu brinco, né? Já comentei contigo outro dia, teve um almirante que falou, na vida a gente pode até trocar de esposa, mas não de corpo. Corpo, para quem não é da Marinha, né? Armada, em tendência, é o fuzileiro. E eu escolhi a armada, fazia engenharia, né? E talvez se tivesse escolhido intendência, teria mais motivo para ficar lá na escola. Mas enfim, e as coisas foram indo. Aconteceu também que eu fiquei doente em 86, fiquei internado primeiro no Marcílio Dias, depois na própria escola. E eu lembro que eu estava lá naquele, eu não lembro como é que chamava, aquele posto médico que tinha, né? E olhando lá para baixo, eu vendo todo mundo formado lá no pátio, e eu falei, cara, não é essa a vida que eu quero. É porque eu não tinha tempo para parar para pensar. E ali eu comecei a pensar. E as coisas foram se somando. Chegou um momento que, até para surpresa de muitos, eu tomei aquela decisão. Eu vou sair. Até porque
por exemplo, em setembro de 86, a gente tinha aquele negócio na época de 7 de setembro, né, que tinha treinamento para o 7 de setembro, depois podia ter uma licença. Fui visitar meu irmão na UERJ e estava com ele subindo aquela rampa da UERJ, era o horário do ocaso, né, do pôr do sol. Uma coisa dentro de mim se manifestou dizendo: você estudará aqui. Eu ri de mim mesmo, né? Eu ainda não pensava, eu ainda não tinha assumido para mim mesmo que eu queria sair. Até que finalmente, lá para novembro, aí eu já não aguentava mais. Eu comecei a descuidar dos estudos, das provas, estava infeliz. Aí tomei aquela decisão, né? Vou arriscar e vou mudar o rumo da minha vida. E aí pedi a baixa, né? E assim que eu saí da escola, isso em dezembro, a primeira coisa que eu fui fazer foi um treinamento, um curso, que se chamava, à época, se chamava DOM, Desenvolvimento e Orientação Mental. Era um derivado daquele antigo Silva Mind Control, né, o método Silva. E, simbolicamente, esse curso durava uma semana, ia até domingo naquela época, e ele finalizou no 13 de dezembro. Está lá no meu certificado, 13 de dezembro de 86, que era o dia que lá na escola ia terminar o ano letivo. E naquele curso, eu descobri o meu curso de vida, meu novo curso de vida. Eu descobri que ali estava o meu tesão de trabalhar com pessoas, em desenvolver pessoas, em alavancar o que as pessoas têm para oferecer. E, basicamente, essa foi o engraçado. Um detalhe que você não sabe. Hoje é dia 19, né, de agosto de 26, e exatamente hoje eu completo 21 anos na agência reguladora que eu trabalho. Mais um simbolismo aí, esse encontro. Uma sincronicidade, né? Total. Você não sabia disso, eu falei, só vou contar na hora. Mas é isso, eu acho que já deu para dar uma noção já, eu teria muito mais coisa a falar. Você me falou antes, e acho que é importante ressaltar aqui, qual foi o papel da sua família nesse processo de transição de carreira? Porque um jovem, né? O apoio ou a família ser contra, isso tem um impacto muito grande. Eu acho que é bom comentar sobre como foi essa questão da tua família em relação a você querer deixar as Forças Armadas, né? Sim, e olha que interessante que justamente naquela época, a primeira coisa que as pessoas me perguntavam, inclusive os demais aspirantes da nossa turma: Cátia, o que a tua família vai falar disso? Por quê? É uma curiosidade, né? A minha família praticamente toda é militar. Só para terem uma ideia, meu pai, piloto de helicópteros da Marinha, o irmão dele, que já faleceu, piloto de jatos da Aeronáutica, né? Foi até, como é que é adido, né, lá na Inglaterra, um excelente piloto de caça, né, da Aeronáutica. Os meus dois avós, tanto paterno quanto materno, ambos generais, né, portanto, exército. Uma penca de primos e tios, só para ter uma ideia, quando a gente era calouro, o 05, que é, para quem não conhece a estrutura, o cara o quinto melhor colocado dos nossos veteranos, era um primo distante. O oficial da minha companhia era da turma de um outro primo meu e o próprio comandante do corpo de aspirantes da turma do meu pai. Então, imagina esse peso, essa expectativa. E, para surpresa de muitos, antes de eu pedir baixa, a minha própria família estava me dando força, falando: Marcos, se você não está feliz, sai. Então eu tive muito apoio, tanto por todas essas pessoas que eu mencionei, como, inclusive, até depois, quando eu fui cursar psicologia, eu tive muito apoio da família também, até porque eu negociei algo com a família que foi o seguinte: eu queria recuperar aquele tempo, entre aspas, perdido, e que hoje eu vejo que não era perdido, porque tudo que eu aprendi a desenvolver na escola, até hoje me serve e me ajuda a servir ao país, né?
Mas aí eu fiz um acordo. Como a minha família tinha uma certa condição financeira, eu fiz uma proposta. Olha, eu vou passar por uma universidade gratuita e vou me dedicar tarde e noite lá e vou estagiar, né, e, em vez de o dinheiro que eu gastaria para pagar uma faculdade particular, iria talvez a remuneração que eu ganharia num trabalho. Então eu vou realmente ser um estudante profissional, mas aquele que com afinco, com garra, com dedicação. E assim eu fui, né? Tanto que aí tem toda essa trajetória, não só me tornar psicólogo, como depois me tornar mestre, também via concurso, né? No caso, a graduação foi na UERJ, o mestrado foi num concurso muito disputado na Federal, e é com bolsa, e depois o próprio doutorado, que é novamente na UERJ, também via concurso. Então, resumindo, a família, não tenha dúvida, tem um peso, porém, a vida é de cada um. Ainda que a situação fosse outra, e para quem venha a escutar essa nossa conversa mais adiante, esteja refletindo sobre a própria trajetória, você tem que prestar contas de você para você. Ainda que as pessoas não compreendam, em última instância, é você, é a tua vida, é a tua jornada. Tem uma história que eu gostaria de compartilhar, que me acompanha há muitos anos. Eu estava conduzindo um grupo, que naquela época o pessoal chamava de orientação vocacional, mas um detalhe, eu estagiei na UERJ desde o primeiro semestre. Mas aí seria uma história longa para contar como que eu consegui isso. Eu fiz a faculdade em 4 anos, e não 5, que é o mínimo, indo de tarde, de noite lá, e tudo aquilo que eu falei, e ainda estagiei na própria UERJ. E um dos meus primeiros estágios foi em orientação vocacional. E eu estava atendendo um grupo em que tinha aconteceu algo que me acompanha até hoje. Uma jovem que estava lá naquele grupo, ela virou para o grupo e falou assim: gente, eu estou numa dúvida cruel. Eu não sei o que eu faço na minha vida. Ou eu faço medicina, ou veterinária. Ou eu faço medicina, ou veterinária. Mas eu não sei qual que eu quero. Para mim é igual. Eu não preciso dizer que o grupo inteiro caiu na gargalhada, né? Eu ainda respirei fundo. Estava estampado que o eu interior dela já havia tomado a decisão. Mas a mente consciente dela não permitia assumir aquela decisão, porque, investigando a história, o pai da menina, o pai dessa jovem, era médico. Então, desde tenra idade, ficou martelando na cabeça dela. E ela passou a acreditar que ela queria ser médica, quando, na verdade, era um valor incutido por terceiros. Então, essa história longa aí, mas foi para dizer isso. Ouça os outros também, mas não somente. A tua principal resposta vem da tua alma, do teu coração, do teu eu interior. Fernando Lopa, consultor do agronegócio, nosso colega da Marinha, está aqui, está acompanhando o podcast. Sobre esse tema do controle, nesse momento em que você sai da Marinha, começa a psicologia, faz o dom, né? Uhum. Olhando em retrospectiva, como você disse, que tudo faz sentido. Você considera que isso foi soltar o controle da sua vida ou tomar as rédeas da sua vida, tomar o controle? Você estava largando o controle ou estava assumindo o controle? É uma distinção interessante essa, né? Muito. E eu quero pegar essa questão para até ampliar e compartilhar algo que... Porque qual é a minha ideia? Aliás, algo que me acompanha em tudo que eu faço, inclusive esse nosso diálogo de agora, sempre que eu vou fazer algo, eu paro, dou aquela respirada profunda, né? E dialogo comigo mesmo, perguntando-me: para que eu faço o que eu faço? O que eu quero com o que eu quero? Isso é o start para tudo que a gente vem a fazer. E nosso encontro de agora, obviamente, eu também. Para que esse encontro?
Primeiro, para encontrar um amigo muito querido, e mais aqueles que vão nos acompanhar mais cedo ou mais tarde, seja chegando aqui ao vivo ou depois assistindo a gravação. Mas, sobretudo, a ideia é compartilhar com essa nossa conversa insights, dicas que possam despertar ideias e dar aquele alento, aquela força para que a pessoa possa seguir, enveredar o caminho dela. Dito tudo isso, aí eu vou chegar ao ponto que eu quero para iniciar a tua resposta. Uma das lições importantes na minha vida é o seguinte: pessoas se desentendem por atribuírem diferentes significados para o mesmo significante ou diferentes significantes para o mesmo significado. Vamos botar isso em linguagem simples. Palavras têm significados diferentes e diferentes significados pode ter uma mesma palavra que atenda. Tá, Gato, maravilha. E onde é que a gente chega com isso? Você falou de controle. A própria palavra controle tem leituras distintas. Vou dar mais um outro exemplo. Quando eu dava aula na graduação, atualmente eu dou aula em pós-graduação, mas quando eu dava aula na graduação, eu fazia algumas brincadeiras, por exemplo, perguntava para uma pessoa: fulano, você é relaxado? Cicrano, você é relaxado? Aí o sexto aluno, de repente: peraí, professor, relaxado em que sentido? Ele não sabia o que eu estava perguntando, nem eu sabia o que ele estava respondendo. E eu teria outras histórias sobre esse assunto, mas para encurtar, eu quero otimizar nosso tempo, então vamos chegar ao controle. A própria palavra controle, uma pessoa pode ser capaz ou capataz na questão do controle. Se a gente entende o controle como uma gestão, uma administração daquilo que está em tela, é um entendimento. Se eu entendo o controle como a chibata, como... então, aí, por isso que, até para responder a tua pergunta, eu fico querendo entender qual é a pergunta, entendeu? Então, agora, feita essa distinção, eu peço que se reapresente a pergunta para dizer que tipo de controle você está me perguntando. Quando eu falo, penso em controle, eu me associa logo de imediato à ideia de um barco à vela, por exemplo, ou qualquer barco, e o leme. Se você gira para um lado, o barco vai para um lado, se bota o leme na outra posição, o barco vai para outro lado. Então você tem o controle sobre a direção para onde que o barco está indo. Senão eu não saberia exatamente o que estava me perguntando, eu poderia responder algo diametralmente oposto para esse entendimento. Eu posso dizer, então, que eu passei a ter muito mais gestão, portanto, muito mais controle na minha própria vida, até pelo fato de que eu estava, enfim, atendendo aquela vocação, aquele chamado, aquele propósito em minha vida e, portanto, nesse aspecto, passei a ter muito mais controle. Em contrapartida, se pegar uma outra acepção de controle, você lembra muito bem como é que era a vida na escola. Era um controle, jamais no sentido de algo mais, mais chibata, vamos dizer assim, na gente, e então eu passei a ter muito menos controle. Portanto, é essencial que a pessoa tenha aquele autocontrole no seguinte, da autogestão da própria vida, e aí isso conecta com aquilo que eu falei logo no início. Para que eu faço o que eu faço? Se está nítido, definido aquilo que você almeja e para que você quer aquilo, você consegue gerenciar, portanto, ter maior controle da vida. Então, espero ter conseguido ajudar a responder a pergunta. Acho que está bem claro. E você faz uma associação, eu estou escutando, de controle com propósito, né? Sentido de vida, significado. Eu acho que isso norteia a direção, as escolhas que você faz, a direção que você vai seguir, né? Perfeitamente. E é por isso que o autoconhecimento ele é essencial. Entretanto, é bom lembrar que o autoconhecimento ele não é uma foto, ele é um ongoing, é um filme, um processo em andamento.
Até por toda essa transição contínua da nossa existência. Eu estava mais cedo pensando e lembrando, você deve provavelmente conhecer aquela história da, acho que se não me engano o nome é esse, a nau, o barco, né, de Teseu. Para quem talvez não conheça, a gente pode trazer isso à tona, que era um barco, vamos supor assim, vou adaptar, né, de madeira, e aí, em dado instante, precisaram trocar uma das madeiras daquele barco, tiraram a madeira que estava podre e colocaram uma madeira nova, e o barco de Teseu seguiu. Só que, ao longo do tempo, cada tábua foi sendo trocada. Chegou um dado instante que do barco original não havia mais sequer uma única tábua. E aí a pergunta é, ainda era o barco de Teseu? E o que isso traz para a nossa vida? Se você parar para pensar, a grande maioria das suas células já se renovaram. Se não todas, né? Eu não saberia dizer isso com precisão. Mas a gente tem uma ilusão de continuidade. Porém, na verdade, a gente é esse processo em andamento. E isso se conecta até com esse assunto. Enquanto eu estava ali na escola naval, o barco foi trocando uma série de tábuas, só que já com uma outra natureza, e eu não percebi, porque a unidade de carbono, né, chamada GAT, né, ainda estava ali, mas já não era mais a mesma pessoa, não só no sentido físico, mas no sentido emocional, no sentido intelectual, e está numa contínua evolução. O Paulo Roberto está marcando presença aqui, já confirmou. Parose, P. Parose. E tem outro aqui, o Ayatollah, que escreveu: Professor Gatti, expoente da teoria U. Nossa, que maravilha alguém trazer isso, né? Até a gente falar um pouco de teorias, de mundo acadêmico. Eu fiz uma pesquisa em 2022. Você publicou um texto sobre coragem e ação. É o coração. Você escreveu com essas palavras: a neurose de querer controlar absolutamente todas as variáveis em jogo. Fala mais sobre essa frase. A neurose de querer controlar absolutamente todas as variáveis. Como é que surgiu isso? De onde que você tirou? Contextualiza isso, se aprofunda um pouco sobre esse tema. Salvo engano, a primeira vez que eu li essa frase foi do Fritz Perls, o criador de uma abordagem chamada Gestalt terapia. E aquilo fez muito sentido, né? Mas a gente não precisa só buscar o Perls da Gestalt terapia. Se você lá nos estoicos, eles já traziam esse grande ensinamento. A gente pode e deve buscar aquilo que está na nossa esfera de influência, dentro da nossa governabilidade, e atuar ali. Por exemplo, eu posso cuidar, eu tenho gestão, controle, né, sobre o meu comportamento, até certo ponto, que nós somos influenciados por uma série de outras variáveis, mas existe uma autonomia ainda aqui relativa para o meu comportamento. Agora, a tua interpretação, a tua reação ao que eu faço ou deixa de fazer, ela é tua. A diferença é que eu, caso tenha interesse de lançar estímulos para que você modifique o teu comportamento, ele é teu. O que eu posso é talvez mudar o meu comportamento, os estímulos que eu lanço, para que você se transforme. Então, é isso. A frase veio do Perls e, de fato, né, aquela pessoa que tenta segurar, controlar tudo, ela acaba tendo uma sobrecarga e, além disso não ter o menor sentido de não ser saudável, acaba sendo prejudicial, né? Porque você falou ainda agora de Leme, eu pensei, é muito melhor você surfar na onda da vida do que ficar lá querendo controlar a água e segurar a água e afundar, né? Então, veio daí. Você, nesse texto, você comentou também uma característica do controle que é pensar demais e agir de menos. Comenta um pouco, se aprofunda um pouco sobre isso, por favor. Maravilha. Só que, para aprofundar nisso, eu só quero complementar o da coragem e ação.
e que tem a ver com o excelente comentário que fizeram da teoria U. O coragem e ação, eu tenho uma coisa que eu chamo dos meus 3 CIAs, né? Que é curiosidade e apreciação, compaixão e amor, e coragem e ação. Então, tudo começa lá na curiosidade, e você começa a apreciar o que é diferente, mais do que simplesmente respeitar o que é diferente, acho que a gente tem que apreciar a diferença. Aí isso depois evolui para o amor, que é buscar aquela sua sinergia, né? Buscar sua conexão com todos e com todo, né? A compaixão, que é ter essa sensibilidade para a dor. Ali é para finalmente chegar, então, na coragem e na ação. É que, como você tinha jogado, aí eu não tinha terminado essa resposta. E agora, em relação a essa questão que você trouxe agora, é a paralisia por análise. Isso me lembra uma fábula, isso me lembra uma história. Conta-se, que é uma historinha, é claro, uma fábula, que havia um coelhinho e uma raposa, eram amigos, como a historinha vale tudo. O coelho e a raposa eram amigos e estavam à beira de um lago conversando. O que fazer na hora do perigo? Aí a raposa falou, eu sei correr. E o coelhinho falou, eu também sei correr. Aí a raposa, eu sei correr. Né? E o coelhinho, além de correr, eu sei subir na árvore. E a raposa, eu sei correr, né? E o coelhinho, além de correr, subir na árvore, eu sei me esconder atrás da pedra. E assim foi, né? Eu sei correr. Além de correr, subir na árvore, atrás da pedra, você me joga no lago. No meio dessa conversa, chegou um leão faminto, indo em direção aos dois. A raposa, mais do que depressa, saiu correndo. E aí o coelhinho, peraí, eu vou correr, ou eu vou para trás da pedra, eu vou me jogar dentro do lago, vou subir na árvore e tal. Não tinha mais. Danou-se, virou almoço do leão. Virou almoço do leão. Isso é a paralisia para análise. Um exemplo mais próximo, imagina que você entra numa sorveteria com 50 sabores distintos. Capaz de você sair sem comprar sequer um único sorvete. Então, pensar muito e não agir é de pouca utilidade. Ontem, inclusive, no Dom, eu apresentei ontem à noite um trabalho sobre justamente a inteligência pragmática, que é exatamente essa questão de você converter a intenção em resultados, no impacto. E para isso tem que entrar em ação. Se for ficar lá só pensando, o leão te pega. E não estou falando da receita. Ó, a Maristela está aqui, agradeceu o convite que você fez para ela. O Paulo Roberto comentou: há muito de estoicismo quando deixamos seguir tudo aquilo que está além do nosso controle. Perfeito, perfeito. E a ideia é essa, né, do ser estoico, que continua viva essa sugestão. E eu só quero chamar a atenção de uma coisa. Tem aquele célebre pensamento que eu tenha força para mudar o que pode ser mudado, humildade, né, para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Isso está bem ao encontro do que a gente está falando, só que com uma observação. O ideal é que, gradativamente, você amplie a tua esfera, né, de influência. Ou seja, aquilo que hoje está fora da minha governabilidade, que eu possa, paulatinamente, ir conquistando novos espaços e, portanto, maior governabilidade. Quem tenta ou almeja querer controlar tudo ou muita coisa na sua vida, eu acho que tem um desejo por detrás de comprometimento, de responsabilidade, querer acertar. Mas a gente sabe que não é bem assim. O que você falaria para essa pessoa que
ela expressa esse desejo de comprometimento, eu sou responsável, eu tenho que fazer dar certo, com essa obsessão pelo controle total. Eu começaria lembrando ela aquilo que a gente já falou alguns minutos atrás, de ela sair do auto-engano, passar a verificar o que é para ela ser responsável. A responsabilidade é a habilidade de responder por algo. Então, sair daquela cobrança exacerbada e verificar de fato aquilo que está, como a gente já falou aqui, dentro da esfera de ação dela, o que é possível nesse momento, no estado da arte que ela se encontra, fazer, né, sem tantas cobranças, e sim realmente buscar esse autoestímulo, esse desenvolvimento pessoal e profissional. De novo, veja como tudo que a gente está aqui dialogando se conecta. Para que eu faço o que eu faço, para que eu quero o que eu quero, parar com esses auto-enganos e fazer o real possível para ela nesse instante. E procurar, foi gol aí, acho que do... Né, o Flamengo está jogando. Hoje, lembra que nosso colega Falopa que comentou? Eu estou escutando o grito daqui da janela. Eu, pelo menos, visualizo uma diferença, uma distinção entre se preparar e controlar. Como é que você vê isso? Como é que. Até porque acho que a diferença é sutil, né? Entre um e outro. Como é que você vê a linha divisória que separa a preparação do controle? Exatamente. A preparação se dá você traçando quais são as reais competências, habilidades, né, os conhecimentos, as atitudes para aquilo que você almeja e poder ir trabalhando cada uma dessas peças para continuamente se desenvolver na direção daquilo. De novo, se você quiser ter uma onipotência, isso que é interessante o que você estava falando ainda agora. Existe muito aquele pensamento mágico, tudo posso, tudo consigo. E uma coisa que eu aprendi na minha trajetória é que o oposto à onipotência, que é aquele pensamento mágico da criança, não é a impotência, não é simplesmente não conseguir nada, e sim o exercício pleno das tuas verdadeiras potencialidades. Então, o preparo... Agora, preparo, isso lembra uma outra história que eu costumo contar. De novo, a questão do perfeccionismo. Eu tinha até digamos que eu tenho aqui um lápis e um apontador, e eu vou escrever algo, mas eu acho que a ponta não está boa o suficiente, e aí começo a apontar meu lápis para me preparar para escrever. Porque ela não estava perfeita. Só que de tanto apontar, acabou quebrando a ponta. Aí agora que não dá para escrever mais nada. Então aí vou ter que continuar apontando. Em resumo, ficar se preparando a vida inteira é como ficar apontando o lápis sem parar. Vai chegar um momento que o lápis acaba e você fica desapontado, que de tanto se preparar e apontar e não agir, nada conseguiu. Então, é esse equilíbrio. O preparo tem que estar com o foco na ação e realista. Se é para daqui 2 dias o trabalho que eu tenho que entregar, é o que eu farei. Né? Porque a gente tem essa tendência, né? Se te dá 1 mês para entregar um trabalho, muita gente leva 1 mês para fazer. Então, se te dá 1 semana, você faz em 1 semana. Então, o preparo ele não pode ser também, de novo, um auto-engano. Ele tem que ser realista. O Ayatollah colocou aqui, de fato, muito estoicismo, o que colide com os papéis sociais que são assumidos, cada vez mais se preocupando com a imagem social reproduzida, a aceitação pelos grupos, sucesso material e virtudes. Nossa, isso profundo daria um podcast só sobre esse assunto, né? Muito, muito lúcido esse comentário. Muito obrigado. E se conecta com muitos assuntos. Primeiro, de novo, que expectativas eu estou querendo atender?
Quais são os valores que contam? Porque o que é um valor? O valor é aquilo que importa para você, que você utiliza como um critério de decisão e que você não quer abrir mão. Eu amo lecionar. Eu amo mais do que isso. Eu amo transformar pessoas. Saber que, de algum modo, o que eu contribuí, o que eu compartilhei, ajudou aquela pessoa a ajudar ela mesma a alavancar uma série de resultados na vida dela. Então, isso é um valor para mim. Para outras pessoas, isso pode não significar nada. E assim vai. E as pessoas que não param para refletir, se conhecer, e são levadas pela maré, muitas vezes acabam seguindo ditames sociais, valores que não eram da alma dela, mas que simplesmente saíram perpetuando feito papagaio, porque um coro muito forte fez uma pressão social sobre ela, e ela não despertou. Fica o convite de procurar se conhecer, verificar quais são os seus valores, para que você, de novo, para que você quer o que você quer e como chegar lá, como se preparar a despeito do que o time do Flamengo, que acabou de gritar, eu acho, aí um gol, pensa, deixa de pensar, porque a tua existência, que é o grande milagre, a grande bênção que a gente tem, a gente age como se tivesse a eternidade pela frente, mas, em verdade, a gente dispõe de algo em torno de 100 anos, sendo otimista. Né? É tua. A tua história é tua. Mas a gente vai tornar a falar sobre isso. Mas vamos em frente. Ainda sobre esse tema do preparo e do controle, porque eu atendo com as mentorias de inteligência emocional dois perfis bem distintos. Tanto pessoas concurseiros, então querem ser aprovadas no concurso público, advogados, qualquer concurso público, ou então executivos que não estão conseguindo lidar bem com uma pressão grande, excessiva. Nas duas situações, tem um desejo, e de fato estão engajados em se preparar muito. Mas como tem uma baixa resiliência emocional, essa tentativa de controle, que acaba se transformando em controle, gera muita tensão no corpo. Esse eu acho que eu, pelo menos no meu trabalho, uso muito o corpo como referência, né? O corpo fala. Como você vê essa questão do corpo associado ao desejo de controle? Nossa, você abordou tantos assuntos, vou tentar sintetizar para a gente não explodir aqui o tempo. Em relação a essa questão do corpo, começar por aí, a nossa mente racional, consciente, ela até é erudita, ela tem uma série de informações, mas o nosso eu maior, chame o nome que você quiser, inconsciente, subconsciente, alma, o nome que você quiser dar, ele é mais sábio. E muitas vezes comunica consigo mesmo, né? Você se comunica consigo mesmo através do corpo. Não é à toa que o sintoma nada mais é do que um porta-voz de um algo maior. Né? Daí você passar a conhecer o que determinadas sensações comunicam a você, isso de novo, é autoconhecimento. E é algo idiosincrático. Você falou do corpo fala, uma crítica que eu sempre fiz ao famosíssimo livro do Pierre Weil, é que pessoas leem lá, quem está de braço cruzado é porque está resistindo. Não necessariamente. Para aquela pessoa em particular, aquilo pode ter um outro significado, comunicar uma outra coisa. Muito mais importante é calibrar o que para aquela pessoa, naquele instante, aquilo significa. Né? Então, esse é mais um detalhe, ou seja, tem que conhecer a si mesmo. Você falou uma outra palavra que no século passado era muito falada, que era da resiliência. Lembrando, né, da física, né, da resiliência, por exemplo, você torce um negócio e ela volta para o estado de antes. Isso era muito badalado em gestão antigamente. Hoje em dia, a gente já vai em um conceito um pouco além. A gente fala em antifragilidade.
Qual é a diferença? Taleb, né? Nassim Taleb. Exatamente. Foi na mosca, é o Taleb, exatamente. Né? A resiliência, compartilhando com o pessoal que está nos acompanhando, a resiliência voltar como estava antes, e a antifragilidade se tornar ainda melhor depois daquele enfrentamento. Como o músculo. Né? Você vai malhando e o músculo vai se desenvolvendo. Ele não volta como estava antes, ele vai crescendo. Então, isso é importante. E mais um último item ainda, podia abrir várias portas aqui. Mas dois rápidos comentários. A questão da pressão. Se a gente parar para pensar, a pressão ela se dá, vamos dizer assim, por duas dimensões, dois fatores. Um deles é a importância que ou eu atribuo aquilo, ou que eu suponho que alguém atribui aquilo e aquilo, de certo modo, me influencia, e conjugado com a incerteza de conseguir aquele resultado. Juntando isso. Se a coisa não é importante, não vai ter muita pressão. Se a coisa é mega importante, mas eu tiro de letra, também não vai ter muita pressão. Então, trabalhar essas duas percepções, não se iludir, mas trabalhar essas duas dimensões é uma pista para isso que você levantou. Mas bem rapidinho, um denominador comum nos dois cases que você apontou, que é a questão de você desenvolver, quando eu digo você, todos nós, né, da gente, desenvolver a prática de um bom relaxamento. E isso, assim como um piloto, quando tem horas de voo de qualidade, né, quanto mais pratica, melhor se torna, do mesmo modo, uma variedade de técnicas de relaxamento. Eu, particularmente, eu gosto muito do mindfulness, da atenção plena. O pessoal do Dom usa bastante o image, a imaginação criativa, para criar cenários. O que importa é descubra o que funciona com você. Pratica. É como se você estivesse botando a grana lá na tua conta. O dia que você precisar, tem o que sacar. Você procura lembrar de uma situação que você esteve centrado, equilibrado, e que lidou muito bem. Como é que... Não é simplesmente aquela situação, é o que você sentiu ao lidar com aquela... e você estava bem. Isso começa a desencadear, aí chega a parte corporal, né? Uma respiração mais profunda, porque a pessoa, quando está na pressão, a respiração é curta, acelerada, né? O coração está disparado, mas você, sabendo respirar de um modo apropriado e focando a sua atenção no momento presente, são maneiras de baixando. Uma coisa que acho que você não sabe, em 93, foi antes de fazer o mestrado, eu fiz parte da equipe do time que criou o setor de hipnose no Hospital Miguel Couto. Né? Isso é o GAT do século passado. Mas hoje em dia eu pego aqueles padrões comunicacionais ou hipnóticos, né? Os padrões comunicacionais ericksonianos, para ter uma melhor interconexão com as outras pessoas. Então, já não pratico formalmente isso. Bom, eu me estendi, mas é porque é tanto assunto, cada coisa que você fala dispara. Talvez a gente vai ter que fazer um outro podcast para se aprofundar em alguns temas. Até o pessoal que está nos ouvindo aqui, escrevam aqui nos comentários qual é a área o assunto que vocês estão gostando mais, querem se aprofundar, porque a gente pode vir depois focar nesse tema, né? Por exemplo, estoicismo já está bem conceituado aqui. Você preconiza, usa uma palavra, governabilidade. Explica um pouco o que é a governabilidade, mas assim, em termos práticos, ali no dia a dia, hoje é segunda-feira, está começando a semana, como é que eu vou praticar governabilidade? Isso dialoga diretamente com tudo que a gente veio falando, né? Então, o que o Gerfeld vai fazer numa segunda-feira de manhã? É parar para pensar
essa primeira hora matutina ela é de extrema importância, que é porque você, ao despertar, você está saindo já de um funcionamento saudável, natural, tranquilo, relaxado, e ainda cultivando aquele estado, deixe de lado o auto-engano e procura ver qual é aquela ação principal que está na minha esfera de influência, que se eu fizer hoje, vai reverberar, derrubar uma série de outras questões. Então, é isso. A governabilidade é tudo isso que foi falado aqui do estoicismo. É o que está ao meu alcance nesse dado momento para que tenha importância e que repercuta sobre outras coisas. Então, ao acordar, qual é aquela ação principal, duas outras secundárias, mas também de extrema relevância, o que eu posso delegar para que outras pessoas façam, para que eu não tenha que ficar me sobrecarregando, e o que até estava na listagem, mas não é importante. Pode até ter alguma urgência, tipo um telefone tocando. É urgente, mas não é importante, a princípio, se souber, dependendo quem é que está te ligando. Né? Então, o que você pode deixar de lado? E eu quero comentar uma coisa mais rápida ainda agora. Você falou do pessoal do chat. Alguns minutos atrás, até para entrar na sintonia com esse nosso encontro, eu fui no meu quarto e coloquei um som do Kitaro, que é um som que desperta em mim um funcionamento diferenciado, e deixei vir o que viesse. E aí veio a palavra, como é que foi essa? Egrégora. Eu nem lembrava mais o que era isso, eu fui procurar lá no chat GPT o que era. E era justamente pensando no pessoal que vai estar aqui no chat. Quem mais tarde esteja assistindo essa gravação, ou os que nos honraram acompanhando aqui agora, né, esse momento, a gente cria uma rede intelectual, emocional, e por que não dizer até energética, que alavanca mudanças. Eu quis apenas salientar o quanto que é relevante o motivo da gratidão. Não é apenas o gato e o perlingeiro aqui dialogando. Quem está acompanhando de um modo focado, atento ao que aqui está sendo compartilhado, está participando dessa egrégora. A Maristela colocou aqui que já deu o like dela. Pessoal, ouvir o Gatti é uma oportunidade especial, então compartilhem esse conteúdo para quem possa, familiares, amigos que possam se interessar, porque é assim que a gente divulga e propaga conhecimento de alto nível, né? Gatti, você fez o curso do CENIPA e se tornou um elemento credenciado em fator humano. Explica para gente, para quem está aqui assistindo, o que é o CENIPA e é esse especialista em fator humano. Muito bem. Antes de ingressar na agência reguladora, que eu hoje estou completando 21 anos, eu fui um psicólogo concursado do Departamento de Aviação Civil. Entretanto, lá eu era servidor temporário. E entre várias coisas que eu pude ter oportunidade de lá desenvolver, era estar ali em Campos dos Afonsos, né? Muito legal, e era até interessante que às quartas-feiras a gente podia correr lá, né? Tinha atividade física dentro do trabalho, era muito bom. Né? Porém, uma das últimas coisas que eu fiz, enquanto ainda estava no DAC, foi um curso lá em Brasília do CENIPA, que o que é, então, o que é o elemento credenciado do fator humano? É a pessoa que está legalmente habilitada para realizar uma investigação em um acidente aéreo. É a pessoa que vai lá nos destroços, vai em busca das possíveis testemunhas, pessoas envolvidas, entrevistar e tentar chegar a algum entendimento dos fatores que levaram aquele acidente aéreo. Basicamente é isso. Foi algo que eu não cheguei nem a exercer, porque assim que eu concluí o curso, eu passei para a agência onde eu estou hoje. Então, mas pelo menos eu tive essa oportunidade lá em Brasília de participar desse treinamento. E por que existiu isso? Percebeu-se que 70%, 80%
dos acidentes aéreos, eles aconteciam devido ao fator humano. Em verdade, como alguns costumam dizer, até e não problemas técnicos, mecânicos, mas se você parar para pensar, até mesmo muitos dos acidentes de origem técnica, mecânica, teve algum humano por trás, né, pelo menos naquela época, que fez ou deixou de fazer alguma coisa, né, que afetou aquela máquina e o acidente aconteceu. E aí isso leva, inclusive, para aquele outro tópico que para mim é muito importante também, que também foi desenvolvido inicialmente lá no ICAF, né, no Instituto de Ciência e Atividade Física, né, da Aeronáutica, que eu trabalhava, a gente, não só lá, em outros lugares também, óbvio, que era o CRM. Né, e é exatamente para lidar com o fator humano. Não sei se isso respondeu a tua pergunta. Eu tinha até, quando eu fiz a pesquisa, eu vi o CRM, essa metodologia, né? Eu pensei que associações, porque uma coisa é o ambiente ali o cockpit, né? A cabine lá do avião, tem o piloto, o copiloto, decidindo lá, a turbina acabou, tá pegando fogo o avião, acabou o combustível. E que analogias podem ser feitas para uma empresa? O CEO, o fundador da empresa, a empresa está indo mal das pernas e tal. Como que você faz essa ponte? Mas vamos dificultar aqui, porque o pessoal está participando no chat. Opa. E aí eu vou te dar 3 perguntas para você responder junto. Um foi o Ayatollah, que ele colocou. Tem um exemplo prático da aplicação do mindfulness na sua trajetória, ou uma fábula que ajude a analogia? Isso o Ayatollah. Okay. E o Lopa pediu, fale um pouco da importância de proteger o tempo para decidir melhor. Não sei se dá para fazer juntar as 3 numa só, você fazer a analogia do CRM com empresas, o mindfulness e proteger o tempo para decidir melhor. O difícil vai ser proteger o tempo aqui, porque a gente tinha combinado de fazer uma conversa. 52 minutos. Ah, meu Deus. E eu estou olhando aqui o relógio, são 10h26, né? Embora eu vi que as outras conversas aqui extrapolaram esse horário. Mas vamos lá. Em relação ao mindfulness, ele serve basicamente para nos trazer de volta, nos ancorar aqui com o momento presente. Então, a todo instante, se eu estou, por exemplo, agitado, se tem alguma coisa me perturbando, eu, por exemplo, começo a prestar atenção, uma coisa que me ajuda, Marcos, né? Eu gosto de prestar atenção na sensação do ar entrando nas narinas. Para mim, isso faz uma diferença. Isso me traz de volta ao controle, palavra que você trouxe várias vezes aqui, o meu equilíbrio emocional e cognitivo. Tá? Isso é só para tentar bem flash, dar um exemplo. Agora, em relação ao CRM, até você usou a letra C do CRM, ela foi evoluindo ao longo dos anos. Ela nasceu, eles sempre foram trocando o significado do C. No início, ele era, como você falou, cockpit, era cabine. Era ali o piloto, copiloto, talvez. Depois, o próprio CRM foi evoluindo, e o C, que era de cockpit, eu não sei, lembro qual é a pronúncia correta, CREW, crew, né? Que seria tripulação. Aí já não era mais fechado ali na cabine, era toda a tripulação do avião. Depois foi evoluindo, bom, para encurtar a história, isso eu estou falando coisa já de estudos de 20 anos atrás, né? Hoje, então, tem até que ver como é que está. Mas chegou ao corporate, né? Na época que eu me aprofundei no CRM, já era corporate, e aí vai ao encontro do que você falou, da instituição. Então, basicamente, em todas as situações, seja numa usina nuclear, num CTI, no avião, ou numa diretoria colegiada, ou onde for,
você utilizar o pacote do CRM facilita a gestão. E esse pacote é uma combinação de vários fatores: gerenciamento do erro, o power distance, né, que é a distância de poder, a resignação, aquela pessoa que manda quem pode, obedece quem tem juízo e se cala, a gestão de conflitos, e uma série de... Isso daria um assunto, mas que combinados trabalha comunicação, né? Briefing, debriefing, é muita coisa que combinada leva a uma boa gestão do relacionamento do time. E aí isso acho que mostra, porque são seres humanos que interagem. E a questão do tempo, só para tentar aproveitar o tempo e responder o nosso querido Lopa, a coisa mais básica que tem de gestão do tempo são duas coisas. Uma é você ganhar consciência de como você gasta seu tempo. Sugestão: pega uma caderneta e vai registrando tudo que você faz em blocos de tempo. Pô, mas eu sei o que eu faço, só que a diferença é que você vai estar ali registrado e você vai ver como está sendo a tua gestão atual do seu tempo. Aí você vai começar a ver os gargalos, os furos, vai ver como você está conduzindo mal o seu tempo. Esse é ou seja, ganhar consciência de como é a tua gestão do tempo, atual, momentânea. E a outra sugestão é passar a distinguir o que é, isso eu até falei ainda agora, o que realmente é importante dentro dos teus critérios de valores e o que às vezes, urgente, como eu dei o exemplo de um telefone lá da bandidagem ligando, né, toda hora, e pode até ter alguma importância, pode ter alguma urgência, aquele telefone tocando, não tem importância nenhuma. E o que for importante e urgente, você faz primeiro, né? Depois vai para o importante, e o que não tem importância e, de repente, nem urgência, delega para outros fazerem. Foi o que eu tentei, assim, bem flash, para responder o Lopo. Você, em 2006, deu aula para a primeira turma de psicólogos da aviação na base aeronaval de São Pedro da Aldeia. Como é que se abriu esse caminho para você, ensinar para a primeira turma de psicólogos da aviação? Cara, isso foi em 2006, eu já trabalhava na agência reguladora que eu trabalho hoje em dia, e aí eu pedi permissão para a gerente da época, para que ela me liberasse para ir lá em São Pedro da Aldeia. E por que eu fui para lá? Exatamente, porque eu trabalhava, eu tinha aquele background do CRM, eu já havia apresentado várias palestras no assunto, inclusive na própria Escola Naval, e aí alguém que assistiu a palestra na Escola Naval, e sabendo que eu trabalhava com CRM, fez o convite para ir lá no Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval. Veio até motorista me buscar aqui em casa, uma mordomia, né? Enfim, aí me levou lá para São Pedro, e foi uma emoção muito grande, porque 9 anos da minha vida eu morei em São Pedro. Morei 2 vezes em São Pedro da Aldeia. Morei bebezinho e depois morei praticamente quase que toda a minha adolescência. Meu pai, como eu já mencionei aqui, é piloto, né? Ele está vivo, então ele é piloto da aviação. E quando eu cheguei lá no CIAM, tinha 2 fotos dele, porque em 2 momentos distintos ele foi o comandante do CIAM. E eu tive a grande satisfação que eu estava chegando lá, não é porque era mais o filho do Gatti, eu estava chegando porque era o Gatti, né? O professor Gatti, que já, nessa época eu já tinha um doutorado, era o doutor Marcos Linhares Gatti, convidado pelo próprio mérito. Então, para mim, foi um curso rápido. Eram 8 horas de aula, então foi um único dia, de manhã, 4 horas, de tarde, 4 horas, e eu vou te falar, me deu até pena quando eu fui dar aula, porque ninguém tinha me avisado isso, mas os meus alunos, que basicamente foi a primeira turma, né, de psicólogos da aviação, eles tinham acabado de chegar de uma sobrevivência na selva. Estavam exaustos. Estavam exaustos, e a disciplina, a força de vontade que eles tinham. E eu usando técnica, naquela época eu usava ainda muito mais técnicas de indução de relaxamento, usava a voz diferenciada para você ir se conectando. Aí fica mais sonolento ainda. Mas eles bravamente resistiram, então foi um momento muito feliz isso.
Você é um servidor concursado e eu vi que você já deu entrevista para a Folha Dirigida sobre técnicas de alta performance em concursos. Qual é o erro, na sua experiência, na sua observação, qual é o erro emocional mais frequente que você observa nos concurseiros? São vários erros, né? Mas se fosse tentar responder rapidamente, é justamente essa questão que a gente falou, de onde que vem a pressão? Da importância e da insegurança da capacidade. A pessoa se deixar levar por uma série de comentários de outras pessoas e começar a fantasiar um monte de coisa pensando na dificuldade, em vez de simplesmente fazer o seu melhor. E fazer o seu melhor é buscar ter aquela mentalidade de campeão, né? Ou seja, se você triunfa naquilo que você se propôs, ótimo, porque é até mais importante do que a conquista em si é quem você se torna ao conquistar aquilo que você aprendeu. Entretanto, se você não conquistou aquilo, você torna aquela vivência uma fonte de aprendizagem e que pode te abrir portas mais adiante. Então, basicamente, nessa parte emocional, ainda agora falaram, né, do Mindfulness, eu sugiro, pratique relaxamento. Para quê? Para você ter uma referência de como é estar relaxado. Negocie consigo mesmo, seja teu maior aliado. Aí, vai como tudo que a gente está conversando aqui vai se ligando e conectando. Para que você está fazendo aquele concurso? Né? O quanto que realmente isso é relevante para você. E não ficar perdendo tempo com um monte de besteira. São 3 vagas para 500 pessoas. Eu brincava antigamente, cara, eu sou gordinho, mas eu entro numa única vaga, se tiver uma vaga, eu estou lá dentro. Né? Então, eu já vi tanta gente perdendo tempo, em vez de estar estudando com técnica, e fica assim, pensando, são 200 mil candidatos, e não sei o quê, e usando a imaginação contra ela mesma. Então, assim, só para dar umas pinceladas do que fazer no aspecto emocional, até por causa da nossa hora, né? Tatiana Gamarra está assistindo a gente, ela escreveu aqui: gestão do tempo é algo desafiador. Ela certamente precisa ou quer se aprofundar nesse assunto, né? Eu conheço a Tatiana, ela é uma excelente doutora, é uma pessoa que tem minha admiração, ela sabe disso. É uma pessoa muito estudiosa, eu aprendo muito com ela. E não tem dúvida, mas veja bem a palavra usada, desafiador. Desafio nos impulsiona. Que bom que é desafiador. Se não fosse desafiador, ia levar para o tédio. Uma outra metáfora que eu uso com muita frequência, né, e eu quero passar isso, é o seguinte: imagine uma corda de violão. Se você tensionar demais a corda do violão, você vai arrebentar. Se você quase não tensionar a corda do violão, quase não produz som. Se você dá um nível ótimo de desafio, de tensão, toim, 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 você consegue música. E entra em flow, em fluxo. Então, ótimo que seja desafiador. O Buda se iluminou com esse pensamento quando ele viu lá o violinista no barco. Olha, alto nível aqui, gostei. Feliz, cara. Ainda sobre o concurso, quando a pessoa está muito insegura, às vezes se ela teve uma primeira reprovação, é muito comum que eu observo os meus clientes, eles se focarem em uma resposta, um preparo quantitativo. Estava estudando 4 horas por dia, passa a estudar 6 horas, 8 horas por dia, e eles só se focam nessa questão do número de horas de estudo como sendo o fator necessário e suficiente para ser aprovado. Em que situações que você considera, eu tenho a minha opinião, mas nem vou
que essa resposta quantitativa do número de horas de estudo não vai dar resultado. Meu querido, uma oração, ela não precisa ser longa para ser poderosa. Veja como, de novo, tudo aqui está se conectando. A gente viu aquela pessoa que tenta controlar todas as variáveis, o que acontece? Ela afunda. Né? Se você dá um overload, uma sobrecarga de informações, até a tua retenção vai decaindo. E existem vários estudos que mostram o tempo jóia de você estudar. Você pode, por exemplo, pegar... Tem diferentes métodos. Tem aquele que ensina assim, digamos, estuda 20 minutos intenso de um assunto, aí tem 5 a 10 minutos de intervalo, depois mais 20 minutos do mesmo assunto, porém sobre outra perspectiva, e aí depois de novo intervalo. Isso é um jeito de estudar. Ou blocos de 90 minutos, e depois vai lá espairecer, troca a matéria que você está estudando. Então, acredite, é o foco e é a qualidade do teu tempo bem investido que vai se traduzir em resultados. Saber exatamente o que estudar, como estudar, para que estudar, do que ficar devorando 300 livros, 3.000 apostilas e não retém. Né? Tentando responder rápido, tá? Por causa do horário. Se alguém vai fazer esse ano tem muito concurso jurídico, alguém vai fazer uma prova daqui a um mês, tem 30 dias. Qual a recomendação para esse concurseiro que vai fazer a prova daqui a um mês? Bom, o ideal seria que ele já viesse se preparando antes, mas vamos ser realistas. Despertou agora para a questão. Então, o que eu sugeriria a essa pessoa? Use o melhor que você tem desses 30 dias. A gente não falou ainda agora sobre a mentalidade de campeão? Então, otimiza teu estudo, teu preparo, para ter a tua melhor performance possível nesses 30 dias. E lembra que eu falei, conquistou, maravilhoso. Não conquistou, também tem sua maravilha. Por quê? Porque você já não é mais o mesmo de 30 dias antes. Eu já fiz provas que tiveram a serventia de me preparar para provas seguintes. Eu tenho um monte de histórias assim, pessoais disso. Concursos que eu fiz e que não logrei o êxito que eu almejava, mas que me prepararam para conquistar concursos muito melhores depois. E eu dou graças a Deus de não ter passado naquele dia de antes, por N motivos. Então, é isso. Então, o ideal seria já se preparar bem. Ontem, ontem foi hoje, agora já estou na dúvida, um colega, né, um amigo me procurou lá na agência e falou, eu quero fazer o concurso aí para a agência. Quando que vai sair? Vai ter? Quando vai ter o próximo? Eu falei, cara, já começa a se preparar desde agora. Você vai esperar sair o edital para começar a se preparar? Né? Então, já peguei provas anteriores, editais, tem uma série de técnicas que eu não vou aprofundar aqui agora por causa do tempo. Mas voltando ao caso real que você trouxe, se é daqui 30 dias, não adianta enfiar a cabeça na terra também e começar a chorar. Faz o teu melhor qualitativo desses 30 dias. Pode ser até que você passe. Mas se não passar, também não é se condenar. O que você aprendeu e desenvolveu com esses 30 dias que num concurso seguinte você conquista a vitória. Você escreveu que coragem não é não ter medo, é agir sabiamente, enfrentando e superando o medo. Fala um pouco mais sobre esse sabiamente. Como é que a gente alcança esse estado de sabedoria para superar o medo? Vou falar do sabiamente e depois complementar com algo sobre coragem. Imagina que tem um terreno minado e você quer ir do ponto A para o ponto B e entre o A e o B o terreno é minado. Se você desconhece, você pode ir correndo de A para o B e de repente vai explodir aí no meio. Mas você não foi corajoso.
porque você não conhecia. Agora, o que seria, nessa metáfora que eu estou usando? Seria você mapear o terreno, fazer uma investigação de onde estão as armadilhas, qual o melhor trajeto possível para ir de A para B. É esse que é o sabiamente. Né? Estou com medo? Estou. Mas a coragem não é não ter o medo. O sabiamente entra aí. É fazer uma análise crítica, realista, de o que fazer ou deixar de fazer para chegar lá. Isso é uma coisa. Em relação à coragem, muito recentemente, isso eu acho que está até no meu Instagram, eu botei em alguma rede social algo sobre isso. Foi até um insight que eu tive refletindo sobre a coragem. Às vezes a coragem não vem, né? Então, de onde que eu posso puxar a coragem? Ou como fazer brotar essa coragem? Aí me veio à mente 3 caminhos. O primeiro caminho é a curiosidade. Então, vamos supor que é uma gruta e eu estou com medo de entrar. Mas se eu ficar extremamente curioso, não é? A curiosidade matou o gato, né? A curiosidade matou o gato. Se eu ficar extremamente curioso, apesar do meu medo, eu vou lá e entro, mesmo com medo. Então, uma origem para a coragem estaria aí. Uma segunda origem seria o amor. Em que sentido? Tá aquela gruta lá. Eu, por mim, não entraria lá de jeito nenhum. Mas a pessoa que eu amo está lá dentro. E preciso ir lá ou para socorrê-la ou para encontrá-la. Então, o amor vai me levar a enfrentar o perigo. Seria uma segunda fonte para essa coragem. E uma terceira é aquela velha história. A necessidade faz o sapo pular. Eu já estava morrendo de medo. Mas se eu vou morrer e se não enfrentar aquilo, eu me jogo. Né? E aí, então, seriam 3 caminhos para chegar na coragem. A Tatiana colocou aqui que nessa questão de concursos, há um ponto que muitas vezes é desconsiderado. Não se pode esquecer de estudar língua portuguesa. Faz toda a diferença. Tatiana, perfeito. Quem assistiu aquela minha entrevista na Folha Dirigida, eu falei igual o que a Tatiana acabou de falar. A gente tem que cobrir todo o edital, tem que cobrir todas as matérias, mas a matéria que tem que dar mais relevância, perfeito, é o português. Por quê? Primeiro que em muitos concursos tem redação. Eu mesmo, quando passei para a agência, a minha redação me catapultou lá para frente. Eu tirei 9,80, foi uma redação... Por que eu fui tão bem? Porque era na época que eu estava defendendo a minha tese de doutorado, e o meu amado, né, afinado, Helmut Krüger, que foi meu orientador, né, ele estimulava muito a correção, né, tanto na fala quanto na escrita. Então, eu tinha uma habilidade para escrever. Então, o português serve para ler, o português serve pela própria matéria de português, e o português serve para você interpretar as questões, fazer uma leitura crítica das demais matérias. Então, assino do lado do nome da Tatiana. Excelente recomendação, excelente dica. Você também escreveu sobre desculpites. Sim. Desculpites. Como que as pessoas vivenciam a desculpite na vida dela? Pode ser um concurseiro, um executivo. Como as pessoas, de um modo geral, vivenciam desculpites na vida dele? Qual é o impacto de você ter uma desculpite na vida? Eu acho interessante, Permitido, que você fez uma pesquisa assim, em todas as publicações, mas vamos lá. Perfeito. Tem uma frase antiga e célebre que diz o seguinte: na vida, aquele que quer, ele busca um meio. Aquele que não, de verdade não quer tanto assim, busca uma desculpa. Né? Enquanto a pessoa que triunfa comemora, a pessoa que perdeu e que não se permitiu aprender nada com essa derrota fica se justificando. Então, a tendência a desculpite, e isso é muito frequente, é muito comum, é aquela pessoa que se auto-engana, achando que está enganando a si e enganando os outros, dando pseudo-justificativas. Eu não consegui porque eram 300 mil candidatos, eu não consegui porque o professor não explicou bem. São pessoas que têm inclusive, geralmente um locus de controle externo, ou seja, ela atribui para fora dela
a causa, a origem, a responsabilidade do que lhe acontece. Então, porque o trânsito estava ruim. Ou seja, em vez de parar, sentar, focar, centrar e realmente se dedicar para se tornar a pessoa capaz que ela pode se tornar, ela fica se justificando, seja para terceiros ou para si mesmo. Isso que é a tal da desculpite. A gente está com 1h15 de Eita. podcast. Assim, é bom, eu fico feliz porque a conversa Uhum. tá fluindo, mas convém, já são De bom 10 para tom. as 11, a gente já caminhar para o Perfeito. final. Eu tenho duas perguntas que se sinta à vontade, uma delas é Uhum. bem pessoal, Ok. para você quiser responder. Uma é, o que você ainda não soltou na sua vida, não abriu mão do controle? Se é que tem algo assim, né? E a segunda é, se você fosse deixar uma frase para quem tá querendo controlar muito, tá ali guardando aquela energia para controlar alguma questão, algum aspecto da vida dela. O que você falaria para essa pessoa? Então, uma pergunta para você e outra pergunta para uma pessoa controladora. Ok. Bom, assim, de supetão, o que eu posso falar? Ó, gol novamente. Né? Dá para ouvir vindo de tudo que é janela aqui. Agora, muitas vezes eu falho, e eu procuro corrigir isso, é claro, em tentar conquistar determinados resultados sozinho. Vamos dar um exemplo bem concreto. Eu sou encantado pela teoria U, e algum tempo atrás, na instituição, na agência que eu trabalho, eu tentei fazer sozinho. Isso é até contrário à própria ideia da teoria U, que foca a inteligência coletiva. Então, procurar, e isso eu estou trabalhando comigo continuamente, por isso que é difícil. As coisas que me vêm à mente, é claro, e existe também, obviamente, os meus pontos cegos, que eu sequer tenho consciência deles, mas dos que já, pelo menos, eu vejo a sombra, são casos em que eu tento ainda enveredar sozinho, quando, em verdade, acolher o apoio, a orientação, né, a colaboração de outras pessoas, seja no trabalho, na vida pessoal, isso, né, assumir que a gente tem que ser bem mais humilde e receber isso. Às vezes até mesmo um comentário que vem no primeiro momento, opa, não, isso é eu que determino. E será? De repente o que a outra pessoa tem a falar com amor, com carinho, com luz. Então, foi o que eu consegui pensar aqui agora, no susto. Responder. Beleza. E E, o outro ensinamento para fora. assim, seria uma espécie de um fechamento de tudo que a gente dialogou, né? Isso. Para tentar conectar tudo que a gente conversou aqui agora, diria o seguinte: tudo que aconteceu até ontem, ou até antes desse podcast, já aconteceu, já está escrito. No máximo, você vai conseguir interpretar de um modo diferente e tirar aprendizagens, mas já se foi, não existe mais. O tempo que nos cabe ainda dessa bênção que é a existência, que é a vida, eu posso escrever isso. O que está escrito já se foi, o vento já levou. Mas eu posso procurar escrever na prática o tempo que me resta para tornar essa existência aquilo que eu acredito que eu mereça e possa fazer, e com uma ressalva. E na vida dos outros, e quando eu digo eu, é claro, é cada um que está acompanhando essa dica, a gente pode ser o coadjuvante das histórias alheias, mas que sejamos os protagonistas da nossa própria história, com amor, com sabedoria, tolerância, consigo mesmo, com as outras pessoas, mas em síntese é isso. Viva a vida que você ainda tem, a gente não sabe quanto tempo vai ter, mas viva sem cobrança, sem pressão e sem com estímulo, para realizar tudo aquilo que você ainda pode, vai conseguir no tempo que ainda tem de vida. É isso que eu posso tentar
juntar tudo que a gente falou aqui. Muito obrigado. Acho que foi de extremo valor, altíssimo nível, tudo que você compartilhou aqui. Queria agradecer a você. Você poderia estar vendo o jogo do Flamengo, se disponibilizou a estar aqui compartilhando. Muito obrigado pela sua generosidade. Obrigado a todos que assistiram aqui ao vivo, aos que vão assistir a gravação. Quem gostou, compartilha para parentes, amigos. Vamos divulgar esses conteúdos, essas informações que o Gatti trouxe são muito valiosas e faz uma diferença no mundo hoje, né? A gente. A Márcia tá. Ela botou aqui perfeito. Deve ser parecido. Ela é irmã, ela é suspeita. Então Tudo bem. Obrigado, Marcelo. Eu aprendo muito com ela. Uhum. O Lopa também está agradecendo, a Tatiana tá elogiando aqui. Muito obrigado a vocês. A quem está assistindo, eu no meu site eu disponibilizo para quem quiser um protocolo para o emocional. Então tem aqui no link nas descrições, pode acessar o material, pode encaminhar para quem esteja precisando. E até a semana que vem. Antes da gente concluir, fala. Eu quero. Não posso concluir sem deixar de falar isso. Eu quero muito te agradecer o convite, por todo aquele vínculo que a gente tem de que viveu na Escola Naval. Quero agradecer demais a cada pessoa que, com amor, veio participar aqui desse chat, essa egrégora, como eu falei no início. E eu quero espalhar um convite, que é exatamente aquele que assim quiser, que me procure nas redes sociais. Pode começar, para não ter que falar todas as redes, eu sugiro, procura no Instagram e de lá eu passo as demais redes, que inclusive, quem souber garimpar, muito do que eu ensino na pós-graduação está ali, gratuitamente semeado ali nas redes. Procura prof, no Instagram no caso, né? prof, _dr, Marcos Gatti. E aí, fazendo essa primeira conexão, eu passo as demais redes. Não podia deixar. Eu tenho botado o teu LinkedIn aqui na descrição. Vou acrescentar também o Instagram. O Ayatollah colocou aqui. Gatti sempre transmite conhecimento com um quê de informalidade. Essa frase tem um significado importante para a gente. Eu sei quem é a pessoa e quero agradecer essas pessoas que também dedicaram a noite, né, para muito generosamente vir aqui enriquecer essa conversa, porque foi graças à presença de cada um que a gente conseguiu, enfim, compartilhar o que foi compartilhado. Então, o podcast emocional acontece toda quarta-feira. Próxima quarta-feira, 9h30 teremos o podcast número 9. Uma boa noite a todos. Tchau, pessoal. Muito obrigado.